Queridas irmãs, queridos irmãos, muito boa noite. Que a paz do nosso Divino Mestre e Senhor nos abençoe, abençoe nosso irmão João Luiz. Boa noite a todos os nossos irmãos que nos acompanham através da internet. E para nós iniciarmos, então, o nosso estudo, a nossa palestra de hoje, nós vamos ler do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 69, Comunicações. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Primeira Epístola de João, no capítulo 4, versículo 1. Os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Se muitas vezes aparecem fracassos, nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que, na maioria dos casos, o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. O propósito de exclusividade, nesse sentido, abre larga porta ao engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, de vez que o aprendiz cerrou os olhos aos horizontes das verdades eternas. Bela e humana, a dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada de além-túmulo. Mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhes dizem respeito. Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muita vez insciente das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. Pai nosso de infinita bondade, aqui nos encontramos reunidos em nome de Jesus, nosso Divino Mestre, na certeza da sua presença entre nós. Pedimos as bênçãos e o amparo para o nosso trabalho, as bênçãos para todos nós, para toda a humanidade. A permissão, Senhor, para que os seus mensageiros de luz se aproximem de nós, aproxime do nosso irmão João Luiz, que vai fazer o uso da palavra nesta noite, nos trazendo, Senhor, do teu evangelho de luz, as lições que tanto necessitamos sempre. Muito obrigado, Jesus, pela permissão de, mesmo à distância, pela internet, nós podemos nos reunir em teu nome. E é com essa certeza da sua presença em cada lar aqui, congregado conosco, nós pedimos a tua permissão, a permissão dos amigos espirituais que nos orientam e dirigem, e, sobretudo, a permissão de Deus, nosso Pai, para iniciarmos o nosso trabalho da noite com o nosso muito obrigado, Senhor, muita paz, meus irmãos. Jesus os abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Então, a página, de hoje é para que nosso irmão João Luiz desenvolva aí, nos mostrando que é muito bom a gente ter o intercâmbio, mas é preciso a gente saber, ter responsabilidades e ter prudência em estar utilizando dessa ferramenta, que Deus nos dá, que é a mediunidade, que é a comunicação, para a edificação, não para a gente utilizar como meio de satisfazer vaidades próprias, Então, que a gente possa entender isso e ter esse cuidado, de ter a comunicação espiritual como algo sagrado, como algo de suma importância na qual a gente vai entrar em comunicação com aqueles
amigos espirituais, parentes, irmãos, né? Quando é permitido por Deus, a gente ter esse sentimento de coisa muito séria, para que a gente não brinque e não se utilize disso vã e inutilmente. Então, é isso basicamente que Emmanuel nos fala, e eu aí deixo, então, com o nosso irmão João Luiz, que vai desenvolver esse tema para nós, né? Que é o das contradições e das mistificações, e o nosso irmão João Luiz vai ficar com a gente. João, é contigo, eu volto no final. Boa palestra para você. Boa noite, Inácio. Boa noite, Cristina, a sua esposa e aos filhos, Laura Inácio, André Luiz, Luiz André, Paulo Assi, que sempre me receberam tão fraternalmente em sua casa, a mim, meus familiares e amigos. Boa noite a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando, não só do Centro Espírita Alvorecer da cidade de Barra do Piraí, mas a todos aqueles que pela internet têm a oportunidade de estar nos assistindo neste momento de paz, de luz e de fraternidade, distanciados fisicamente uns dos outros, mas conectados pela tecnologia e também unidos pelos laços do coração, pelos laços da alma. Nós podemos aqui continuar o trabalho de divulgação do Espiritismo, mas também a semeadura de amor em nome do Cristo. E rogamos então a Deus que nos abençoe nesse instante de trabalho. Ao falar da existência do Espírito, da sobrevivência do Espírito pós-mortem, e com a possibilidade da comunicação ou da comunicabilidade dos espíritos, nós queremos, antes de tudo, falarmos então uma poesia que fala desta realidade do espírito, da sua sobrevivência após a morte. Onde estão? Pergunta a terra ante a separação: para onde vão os mortos, afetos de um coração? Onde estão? Os homens clamam em coro: onde estão nossos queridos amores de tempos idos que o vento breve levou? E o fim do viajor, mergulhando no infinito, seria lápide fria, as inscrições no granito? Retratos esmaecidos, vestes guardadas, recantos santificados, portas trancadas, as cadeiras reservadas, objetos ilesos, cordões de ouro em caixas de veludo mortos, presos, onde estão? Neste quadro sombrio, que reflete o desalento, nas cores do mausoléu, na moldura da tristeza, revoltas e desencantos, blasfêmias, dores, martírios, flores, tristezas, rosas, cravos, palmas, lírios, onde estão? Uma resposta desponta, soerguendo os corações, alevantando os homens, quebrando desilusões. Uma doce melodia ecoa nas paragens do infinito. É a doutrina dos Espíritos que esclarece, consola e vivifica. Onde estão? Com bom senso proclama a voz eterna da bondade e da justiça. A morte não existe, o espírito persiste, a individualidade sobrevive, o desencarne do espírito é apenas o voltar à pátria espiritual para de novo a vida retornar. A lei da reencarnação é a grande oportunidade que o Pai Supremo concede por bondade, justiça e caridade. Onde estão? Na saudade compreensiva, na lembrança serena, na voz de um conselho amigo, na intuição amena. Estão por aqui, perto do coração, na esteira da eternidade, ou mais propriamente, estão. Na história do Espiritismo, que nós encontramos tanto no livro de Arthur Conan Doyle, tanto quanto naquilo que Allan Kardec também apresenta no livro Principiante Espírita, e quando nós estudamos a sua biografia, nós então lá identificamos na história do Espiritismo que o professor Rivail
Hippolyte Léon Denisard Rivaio, né, cognominado Allan Kardec, ouviu amigos seus falarem sobre as mesas girantes, dois amigos seus magnetizadores. E que quando eles falaram a Allan Kardec, né, o professor Rivaio, que as mesas não só giravam, mas elas também andavam por sobre as cabeças daqueles que estavam nas reuniões, e que também, através de um fenômeno de pancadas, intitulado tipologia, em que para cada pancada da mesa era num alfabeto, né? Durante o alfabeto, uma letra ali era considerada e se formavam então palavras, orações e respostas eram dadas pela mesa. O professor Rivaio respondeu: só acreditarei quando puder ver que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que se pode tornar sonâmbula. Até então, permitam-me ver nesta história uma história para fazer dormir em pé. E alguns autores chamam de história da carochinha. Mas quando então o professor Rivaio resolveu aceitar o convite de Fortier e Carlotti, seus amigos, para participar de uma dessas reuniões, e quando lá ele compareceu, em casa de Madame Plané-Maison, pôde então assistir que a mesa, através de sensitivos que estavam em derredor dela, dava sinais de que estava viva. Naturalmente, um objeto inerte, material, mas que através de uma ação fluídico-magnética, com a ação dos médiums que ali estavam, dos sensitivos, ela então ganhava esta atuação espiritual com a dinâmica e a atuação dos espíritos. Allan Kardec considerou então que para todo efeito inteligente há uma causa inteligente. E se aquelas respostas ali dadas e transcritas a partir das pancadas, né, daquela mesa, do fenômeno da tipologia, as respostas inteligentes só poderiam vir, então, de seres inteligentes, conseguindo, então, naquele instante, identificar que as respostas eram dadas pelas almas dos homens que haviam vivido na Terra, pelos espíritos, que depois, na introdução do Livro dos Espíritos, né, desde a sua primeira edição, em 1857, 18 de abril de 1857, Allan Kardec vai considerar que a alma é o espírito encarnado. Então, enquanto estamos encarnados na vida física, considerados almas, e após a morte, espíritos, então, ou espíritos desencarnados. E tanto quanto continuavam a vida, como continuam mais vivos do que nunca, esses espíritos teriam, então, a possibilidade de se comunicar. Na própria história da humanidade, né, as pitonisas, os pitons, né, toda a busca do ser humano, da criatura humana, por respostas do outro lado da vida, para saber o que haveria depois da morte. E variados sensitivos, né, ou aqueles que passaram a ser procurados dentro das bruxas, bruxos, das chamadas feitiçarias, né, na busca da relação com o chamado mundo dos mortos. Com o Espiritismo, então, através de Allan Kardec, a doutrina dos espíritos, nós, então, descobrimos a importância da realidade dos espíritos, da sua pré-existência à vida do corpo e da sua sobrevivência após o desencarne, após o momento em que o corpo desce à terra, mas o espírito se desveste, então, do corpo físico e retorna à verdadeira vida, à vida espiritual. Naturalmente, citado na história do Espiritismo, e o próprio Allan Kardec também, no livro O que é o Espiritismo, que muitos foram aqueles que se colocaram como opositores ou contraditores, né? Inclusive no livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec faz constar um diálogo seu com o crítico, com o cético e com o sacerdote, muito interessante, que aí aqui fazemos aqui a indicação
do livro que é o Espiritismo de Allan Kardec, na leitura desses 3 diálogos, né? Do diálogo com o crítico, com o cético e com o sacerdote. E a oportunidade que temos não só no livro que é o Espiritismo, mas também no Principiante Espírita, de entendermos na própria história do Espiritismo e nas investigações que Allan Kardec fez a partir dos chamados fenômenos das mesas girantes, quando então ele reuniu em 50 cadernos que já existiam com perguntas e respostas feitas aos espíritos e com as respostas dos espíritos e editou o Livro dos Espíritos. Assim como em outros momentos na história da humanidade, as mesas girantes eram fenômenos da sociedade parisiense que eram vistos de uma forma banal, cujas perguntas, inicialmente, nas reuniões não sérias, eram feitas acerca da vida material. Mas, junto daqueles que estavam estudando, como Fortier, Carlotti e outros, Allan Kardec, o professor Rivaio, pôde encontrar, então, em Madame Planemaison, na família Boudin, na Mademoiselle Jaffé, em todos aqueles que faziam estudo sério, e, a partir daí, a codificação do Espiritismo, né? A chamada codificação kardeciana, para que o Espiritismo, como terceira revelação, após a primeira revelação de Moisés, segunda revelação de Jesus, o Espiritismo viesse como consolador prometido. Nós vamos nos lembrar aqui do livro Justiça Divina, de Emmanuel, quando na introdução do livro, numa mensagem de Emmanuel, de 20 de março de 1962, que ele intitula Ante Allan Kardec, quando numa das expressões, num dos parágrafos, Emmanuel diz: indubitavelmente, a obra espírita é a embarcação acolhedora, consagrada ao amor do bem. Urge, desse modo, que os seus tripulantes felizes não se percam nos conflitos palavrosos ou nas divagações estéreis. Então, nós tomamos também como importante, né, ressaltarmos este momento em que, ante Allan Kardec, o nome da mensagem, Emmanuel aqui faz essa consideração que nós repetimos. Indubitavelmente, a obra espírita é a embarcação acolhedora, consagrada ao amor do bem. Urge, desse modo, que os seus tripulantes felizes não se percam nos conflitos palavrosos ou nas divagações estéreis. Quando nós lemos uma mensagem intitulada Há um Século, e nesta mensagem conta um momento, narra um momento em que o senhor Allan Kardec estava no seu escritório e com a mesa, sua mesa no seu escritório, cheia de cartas missivas, né, em particular dos seus contraditores, dos seus opositores, e que ele respondia a todas, né, e que isso também o ajudava no estudo do Espiritismo e na sua própria codificação, para nós, então, aqui entendemos também a importância, como foi dito na mensagem inicial de Emmanuel, né, do livro Caminho, Verdade e Vida, de que nós não aceitemos tudo de pronto, mas de que façamos sempre uma análise criteriosa a partir de princípios basilares, né, no nosso caso, dos princípios basilares do Espiritismo, dos princípios doutrinários da doutrina espírita, e que nos serve, então, de sustentáculo, de alicerce para a compreensão. Este capítulo, então, que me foi indicado, né, para fazer o estudo desta noite, pelo Centro Espírita Alvorecer, que está no capítulo 27 do Livro dos Médiuns, das contradições e das mistificações, quando, então, Allan Kardec diz assim: os adversários do Espiritismo não deixam de objetar que os adeptos não estão de acordo entre si. Isto foi colocado à época por Allan Kardec porque alguns dos seus opositores, contraditores, diziam que muito estava sendo se falado, mas não havia ainda um acordo, né, entre os próprios espíritas. E Allan Kardec faz a consideração de que, naturalmente, como toda ciência nova,
o Espiritismo também estava fazendo ali as suas experimentações, e que eram feitas a partir daqueles fenômenos das mesas girantes, que depois houve uma evolução, né, dos métodos e dos sistemas utilizados para a mediunidade, para a comunicação com seres inteligentes, e que isso era um processo natural. Mas tanto quanto fossem provadas, então, aquelas teses ou teorias, e a partir de então, princípios doutrinários, quando eles assim se tornassem, não haveria mais dúvida. Mas se ainda houvesse uma discordância, elas teriam por causa uma discordância entre os homens, ou discordâncias humanas, aqueles que estão encarnados, e a discordância dos espíritos, daqueles que estavam no plano espiritual. E Allan Kardec faz uma consideração muito lógica, né, no sentido de que as almas, ou seja, os espíritos encarnados, cada um tem um grau de conhecimento, um grau de maturidade ou de consciência, de ciência da própria vida e daquilo que tem como critérios, né, para entendimento da sua própria realidade consciencial. Ou seja, cada um está num ponto da estrada, cada um enxerga ou observa um ponto da sua viagem. Todos nós estamos nesta jornada evolutiva, mas naturalmente a nossa capacidade visual, a nossa capacidade auditiva, os nossos sentidos vão sendo utilizados e vão nos dando uma consideração, né? Consideração essa que nós mesmos fazemos acerca da vida, a partir do nosso conhecimento, ou do despertamento da nossa consciência. Não é porque o espírito, ao desencarnar, ao voltar à verdadeira vida, a vida espiritual, ao se desvestir do corpo físico, é que tem ele o total conhecimento das coisas. E eu me lembro de uma reunião que eu participei há muitos anos atrás, e quando fizemos esta observação, né, um senhor que estava na reunião, ele disse assim: olha, lá no centro espírita onde nós participamos, nós ouvimos sempre e seguimos as orientações dos espíritos, e de todo espírito, porque eles são espíritos, sabem mais do que nós. E nós então fizemos a consideração de que não é porque são espíritos que eles teriam total sabedoria. E Allan Kardec, logo neste início, né, das questões 297, 298, 299, dos itens aqui considerados por Allan Kardec, ele faz justamente essa consideração de que os espíritos, mesmo aqueles que estão desencarnados, que retornaram à verdadeira vida, a vida espírita, a vida espiritual, não têm total conhecimento. E Allan Kardec foi muito criterioso nesse sentido, né, quando começou a fazer a codificação kardeciana, porque as perguntas que ele fazia nessas reuniões que ele participava, essas mesmas perguntas, muitas delas, ele enviava para outros médiuns, para outros sensitivos da Inglaterra, da América do Norte, e aguardava as respostas, né, para ver a semelhança, a similitude, para ver se realmente elas se enquadravam, se sintonizavam dentro daquilo que ele estava tomando como verdade, né? Então, esta é uma consideração importante a partir da mensagem lida hoje, né, que não se deve confiar em todos os espíritos, mas, antes de tudo, saber se eles provêm de Deus, porque mesmo os espíritos encarnados, eles não têm total conhecimento. Estão, assim como nós, que estamos na jornada evolutiva terrena, cada qual no seu ponto da sua jornada espiritual, e muitos chegaram a uma condição de conhecimento, e são aqueles espíritos que contribuíram com a Allan Kardec, para a codificação do espiritismo, tanto quanto os outros espíritos vieram depois, como Emmanuel, através de Chico Xavier, Joana de Anjos, através de Edivaldo Pereira Franco, e muitos outros espíritos que têm se apresentado trazendo as suas considerações, os seus ditados, e que nós vamos sempre à codificação kardeciana, né? Eu me lembro de um amigo nosso da Mocidade Espírita, que quando fazíamos nós alguma consideração, ele perguntava: está em Kardec? Né? Quer dizer, está na codificação? Está de acordo com os estudos criteriosos de Allan Kardec?
Então, dentro desse capítulo das contradições e das mistificações, Allan Kardec nos ajuda, nos dá um embasamento, né, para que nós entendamos que na realidade dos espíritos, na comunicação com os espíritos, na mediunidade, devemos nós atender às nossas expectativas diante da vida espiritual e não ficarmos tão preocupados, como muitos ainda ficam, em perguntar aos espíritos questões da vida material, né? Eu me lembro aqui que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né, lá quando nós encontramos notícias históricas, Sócrates e Platão, precursores das ideias cristãs e do Espiritismo, Allan Kardec fez constar um preceito socrático que diz: se a alma é imortal, é lógico viver-se com vistas à eternidade. Certo? Então, de que se nós vivemos uma experiência física, mas nós nos sabemos espíritos imortais, é lógico termos então os nossos olhos voltados à eternidade, preocupados com a vida espiritual, em desvendarmos então esta vida pós-túmulo, né? Mas para que não fiquemos também somente preocupados com o lado de lá e não exerçamos aqui as nossas vidas de acordo com o que já sabemos, para aplicarmos no nosso dia a dia esses conteúdos espíritas ou doutrinários, né, na prática das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, Emmanuel, através de Chico Xavier, nos escreveu uma outra expressão que diz assim: é muito bom que vislumbremos as estrelas, mas não podemos descuidar dos sinais de trânsito, né? Então, quando nós estamos vivendo a nossa realidade terrena, nossa experiência, mesmo que provisória, passageira, que é a nossa reencarnação, a experiência transitória, né, nós temos que buscar nestes sinais, né, nos sinais da vida espiritual, aquilo que efetivamente precisamos aplicar no nosso dia a dia, para que esse seja um fio condutor da nossa realidade enquanto seres encarnados. E nesta nossa relação com o mundo espiritual, com o mundo dos espíritos, com as almas dos homens que viveram na Terra, com os nossos entes queridos, que todos de alguma forma, né, gostaríamos de estar vendo, ouvindo a todo instante, e na verdade os espíritos influenciam as nossas vidas muito mais do que nós imaginamos. Esta é a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam as nossas vidas muito mais do que imaginais. A grande maioria das vezes são eles que vos dirigem os pensamentos. Então nós somos influenciados por este mundo espiritual, pelas almas dos homens que viveram na Terra e passaram pela experiência física, e que, através de uma influência espiritual sutil, ou pela transmissão do pensamento, né, da sua influência, nós podemos captar então esses pensamentos, que serão influências positivas, amorosas, dos nossos entes queridos, dos nossos anjos de guarda, dos nossos espíritos protetores, dos nossos amigos espirituais, ou, de outro lado, serão também pensamentos deletérios ou uma influência sutil, perniciosa, né, de espíritos que nos perseguem, né, os chamados processos obsessivos, dos chamados inimigos desencarnados, daqueles que estão do outro lado da vida, mas continuam nutrindo por nós alguma antipatia ou alguma inimizade. Então é importante saber também que, além dessas nossas conexões que todos temos, através das nossas relações de convivência e conexões energético-magnético-espirituais, porque hoje já entendemos que os nossos pensamentos, que as nossas sensações, que as palavras emitidas são energias que formam a atmosfera espiritual magnética do planeta, né? Então, se nós sofremos também dos espíritos, desta influência dos espíritos encarnados, nós estamos também conectados com eles e eles conosco. Tanto quanto nós podemos influenciá-los com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes e as nossas palavras, eles também nos influenciam. Então, aumenta daí a nossa responsabilidade. É muito bom também citar, neste momento de tecnologia que estamos vivendo há alguns anos,
através das chamadas TICs, as tecnologias de informação e comunicação, das redes sociais, das reuniões virtuais, de que nós não estamos sozinhos. Tanto quanto nós estamos acompanhados dos nossos amigos espirituais, dos nossos anjos de guarda, nós podemos estar acompanhados de espíritos que nós não detectamos, né? Não identificamos a sua presença, mas eles influenciam os nossos pensamentos. E daí as mensagens que nos chegam, ou as mensagens que nós veiculamos pelo mundo tecnológico, pela rede virtual, por essas nossas conexões virtuais, nós também nos responsabilizamos por elas e podemos estar também, do mesmo modo, recebendo uma influência positiva para que nós expressemos algumas opiniões, para que nós divulguemos algumas ideias, ou podemos estar sendo manipulados por espíritos inferiores, pelos nossos inimigos desencarnados, para que nós também façamos a transmissão de mensagens que contrariam esses princípios doutrinários que nós estamos seguindo. Então vejamos a importância da mediunidade, né, da comunicação dos espíritos, e a mediunidade vem com seu estudo sério a partir do espiritismo, mas na verdade a mediunidade vem da própria história da humanidade, né? Os espíritos sempre estiveram presentes na vida dos habitantes da Terra, daqueles que estiveram aqui reencarnados e daqueles que estavam do outro lado da vida. Hoje, com este conhecimento espírita, nós então, sabedores de que somos espíritos imortais e de que após o desencarne, a nossa saída da Terra, nós voltaremos para o plano espiritual e chegaremos lá de acordo com o que aqui fizemos, como pensamos, como cuidamos das nossas vidas, quais foram os sentimentos que nós nutrimos, nós estamos rodeados das chamadas nuvens de testemunhas, daqueles que foram nossos parceiros, daqueles que foram nossos comparsas em antigos crimes de outras reencarnações, e estabelecemos essas relações, esses vínculos, alguns deles como laços, alguns deles como algemas, que nos prendem, que nos escravizam. Então, as escravizações mentais, sentimentais, através desses laços, dessas algemas, né, desses elos que se criam pela antipatia, pela crueldade, pela raiva, pelo egoísmo, e tanto quanto nós continuamos dando vazão a este tipo de emoção ou de sentimento, nós vamos nos sintonizando com os espíritos que estão na mesma categoria. Tanto quanto nós pesquisamos a ciência do espírito, tanto quanto nós praticamos o bem, quanto tanto nós temos ideais de fraternidade, buscamos a Jesus como modelo e guia da humanidade, que está na questão 625 de O Livro dos Espíritos, nós vamos abrindo um campo de conexão com o bem, com a espiritualidade superior. E, naturalmente, os espíritos bons vão estar, então, fazendo companhia a nós, se aproximando de nós, porque encontrarão este campo propício dentro desta realidade mais positiva. E aqueles que veem em nós os divulgadores das ideias perniciosas, divulgadores das ideias levianas, né? de uma conversa mole, como se costuma dizer, né? De uma conversa jogada fora, nós estaremos nos sintonizando ou sendo visitados por essas mentes que querem manter conosco este tipo de relação e vendo em nós um campo fértil para isso. Então, o nosso pensamento, a nossa mente, né, ela precisa estar sendo visitada pelos espíritos bons, tanto quanto nós tenhamos esses bons pensamentos. Mas quando nós, então, damos campo para esta semeadura de pensamentos perniciosos, né, viciosos, e também das próprias correntes do mal, nós estaremos sendo instrumentos para que os espíritos das sombras se utilizem. Então, quando Allan Kardec fala neste livro sobre as contradições, no Livro dos Médiuns, sobre as contradições e as mistificações, neste capítulo, é sobre isso que ele vai dizer, de que aqueles que contradiziam a doutrina, dizendo que os espíritas ainda não estavam todos envolvidos, né, na mesma opinião, Kardec diz, sim, as opiniões são diferentes das pessoas. Os espíritos,
elevados, os espíritos bons, aqueles que já têm esse entendimento, trarão sempre mensagens boas. A árvore boa que dá bons frutos e que não pode dar maus frutos, assim como a árvore má que não pode dar bons frutos. É uma relação óbvia, né, que dá para a gente entender. Mas que os espíritos não se contradiziam. Na verdade, os espíritos, nas suas variadas épocas, vieram trazendo suas mensagens de acordo com a própria condição daquele que lhes ouve. E aí, Allan Kardec também faz a consideração, né, do próprio Jesus, que trouxe uma mensagem e que esteve por parábolas, de alguma forma, com a verdade ali oculta, porque não tinham aquelas criaturas humanas da época condições de entender tudo que ele já poderia ter dito. E que, num determinado instante, diz ele: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Mas quanto a vós, ele estará convosco. O Santo Espírito, o Consolador prometido, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. Então, Jesus trouxe, como Moisés também, à sua época, né, uma fala apropriada àqueles homens rudes. E o Espiritismo, então, aclarando as nossas mentes com as verdades imortalistas e reencarnacionistas. Mas os Espíritos trazem as mensagens conforme também o seu próprio grau de adiantamento. Os Espíritos bons, Espíritos elevados, trarão mensagens elevadas. E nós conseguimos perceber, né, identificar nesses espíritos bons, elevados, que não são prolixos, não falam muito, não ficam querendo agradar as pessoas, não fazem citações pessoais, não marcam datas, não entram em contendas. E aqueles que, de alguma forma, vêm procurando provocar em nós a própria curiosidade, né, o sentido ainda, e aí lá nos capítulos iniciais do Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec fala sobre o do maravilhoso, do sobrenatural. Então, quando esses espíritos tentam provocar em nós ainda essa curiosidade, olhar pelo sobrenatural, pelo maravilhoso, por aquilo que parece milagre, né? E o milagre, na acepção da palavra, que seria a chamada derrogação das leis da natureza, não existe, mas quando se vê o milagre do de admirare, né? De admirare, miraculoso, é de se admirar, nos chama a atenção. Como as mesas girantes chamaram a atenção da época e chamaram a atenção de Allan Kardec, mas que fez um estudo sério. Então, muitas são as ocorrências da vida e as circunstâncias que nos chamam a atenção, mas cada vez mais nós estamos nos encaminhando para chamarmos a nossa atenção para as coisas do espírito. Muito mais do que a fenomenologia, os fenômenos que podem ressaltar os nossos olhos, né? E houve época também das chamadas aparições, né? Ou o momento em que os espíritos se manifestavam, aparecendo ou fazendo ali, onde todos podiam enxergar, na verdade, o seu perispírito, né? As manifestações luminosas de Peixotinho, e onde há um livro, inclusive, do Dr. Ranieri, que era aqui de Guaratinguetá. Hoje nós estamos cada vez mais entendendo que tudo isso é um processo natural, dentro de leis naturais, já explicadas pelo Espiritismo. E que os Espíritos, então, que se comunicam, que trazem as suas mensagens, trazem com um determinado objetivo, como os Espíritos que se comunicaram à época de Allan Kardec, cujo objetivo era formar os postulados básicos da doutrina espírita, os princípios doutrinários do Espiritismo, para que a partir dali, no estudo sério, nós pudéssemos desenvolver o nosso entendimento, a nossa compreensão, e quando então aceitássemos a doutrina espírita, passaríamos a ser os seguidores, os profitentes, né, do Espiritismo, procurando aplicar agora esse Espiritismo nas nossas vidas. Allan Kardec, inclusive, fala sobre a religião, né, e cada qual está na religião que enxerga como boa para si. E nós precisamos justamente ver isso, as ideias que são boas para nós, os princípios que nós seguimos, e não marginalizarmos ou preconceituarmos
os nossos companheiros de outras religiões, como também não queremos ser preconceituados ou marginalizados. Eu me lembro de um fato, né, de uma historinha, na verdade, em que disse que um homem estava trazendo o trigo lá da roça, né, um feixe de trigo sobre os ombros, quando alguém o parou na estrada e perguntou para ele, qual a sua religião? O homem tirou o feixe de trigo dos ombros e disse assim, quando eu venho da roça, trazendo trigo para a cidade, as pessoas não me perguntam se eu vim pela estrada da esquerda, da direita, se eu vim pelo atalho, se eu atravessei a ponte. As pessoas me perguntam se o meu trigo é bom. Então é isso que nós precisamos analisar nesta comunicação dos Espíritos. A mensagem, né, que convida ao bem, a mensagem que convida à temperança, a mensagem que convida à solidariedade humana, ao exercício da fraternidade e da mensagem principal que Jesus nos trouxe, que é do amar a Deus sobre todas as coisas e do amor ao próximo como a si mesmo. Então, as contradições existentes, como diz Allan Kardec, vêm das almas humanas, dos homens e também de espíritos, mas daqueles que querem criar esse tipo de sistema para que o edifício venha a ruir. Por isso que nós fizemos a citação do livro Justiça Divina, na introdução ante Allan Kardec, quando Emmanuel chama atenção ao dizer que os seus tripulantes felizes não se percam nos conflitos palavrosos ou nas divagações estéreis. Muitas vezes essas divagações estéreis, de vocábulos, de palavras, né? E quando nós, claro, precisamos ser criteriosos com as comunicações, não aceitarmos a todas, e nem porque são de espíritos e eles sabem mais do que nós, não. Espíritos existem de todas as categorias. Existem espíritos maus, existem aqueles que querem rir de nós, que criam situações, né, difíceis para cada um de nós, porque eles podem nos influenciar a este ponto, como existem os espíritos guardiães, os bons, os elevados que querem nos colocar à frente. Como existem na Terra criaturas humanas que vão também se entregar aos prazeres fáceis, aos risos fáceis, né, a leitura de coisas que cada vez mais nós vamos intitulando como que não servindo ou não sendo oportunas mais para nós. Então é bom até que nós façamos aqui uma análise, né? Para onde está indo a nossa atenção, o nosso grau de interesse? Que tipo de mensagem nós temos lido? Que tipo de mensagem nós temos compartilhado? Né? Quais têm sido as nossas razões dos nossos risos ou dos nossos sorrisos? Né? Estamos dando abertura para algumas mensagens que nos chegam, convidando ao desânimo, ao desalento, ao desencanto, à revolta. Então, as comunicações dos espíritos, tanto quanto as comunicações ou as expressões, as mensagens que nos chegam no dia a dia. E hoje, através do WhatsApp, né, ou da rede social, nós estamos continuadamente sendo emissores ou receptores dessas mensagens. E nem sempre conseguindo avaliar que algumas dessas mensagens podem fazer parte de uma rede de intrigas de uma espiritualidade inferior. Podem fazer parte de um movimento, como sabemos que ainda há, daqueles espíritos que são contrários à proposta do Cristo e que ainda nas sombras vivem criando, né, embaraços ou preparando armadilhas para que nós caiamos nelas, quando nós sabemos que somente lobos vão cair nas armadilhas para lobos. Mas nós estamos tentando cada vez mais cuidar dos nossos espíritos. E é preciso, então, não divagar em conversações estéreis, entrarmos em situações conflituosas. Nós já entendemos que este é um momento importantíssimo, né? Lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, lá no item 5, os obreiros do Senhor, a mensagem do Espírito da Verdade, 1860, dizendo que a humanidade atingiu, mais uma vez, o tempo marcado para a sua transformação. A humanidade vem passando por variadas fases de transformação. E aí a ida e vinda e retorno de espíritos à Terra, né, e dos espíritos que ficam no plano espiritual, coordenando também os trabalhos para que a Terra, que passou de mundo primitivo para provas e expiações, passe agora para um mundo de regeneração.
E é nesta mesma mensagem do Espírito da Verdade, na continuidade do texto, ele diz que neste momento Deus faz o recenseamento de seus servidores fiéis. Então, entre os espíritos encarnados e entre os que estão encarnados, há um recenseamento no momento atual, nessa fase chamada transição planetária, daqueles que estão voltados ou propensos ao bem, daqueles que semeiam a luz, a esperança, ou daqueles que ainda dão vazão para os seus sentimentos inoportunos, infelizes, para suas emoções descabidas, distantes das leis de amor de nosso Pai que está nos céus. Então, neste momento, Deus faz o recenseamento de seus servidores. Então, o entendimento de que, se fazemos nós a comunicação com os chamados mortos, vivos ou vivos mortos, com os espíritos, o que deve importar é a mensagem que ali existe, né? E termos os olhos voltados à eternidade e não tão somente ficarmos preocupados em termos comunicações de espíritos para termos respostas para as nossas questões materiais. O sentido é o sentido do bem, né? De fortalecermos o espírito para este momento que estamos passando. Enquanto estamos encarnados, passamos por uma série de situações, de circunstâncias, que são os nossos verdadeiros testes, que são as nossas provas, diante daquilo que hoje conhecemos, do que estamos sentindo e daquilo que efetivamente queremos construir para nós, na realidade do espírito. A construção do patrimônio do espírito, que os ladrões não roubam, que as traças não roem e que a ferrugem não consegue corroer. Mas a vida tem muitos chamamentos. E a nossa vida transitória, passageira pela Terra, diante desses chamamentos que a vida nos dá, nos apresenta, então, variadas situações em que nós corremos o risco de ceder para antigos vícios, antigos comportamentos. Naturalmente, não somos perfeitos ainda, tropeçamos, caímos, nos desalinhamos algumas vezes, depois retornamos à linha central, à linha mestra daquilo que queremos para nós, tanto quanto os espíritos encarnados, daqueles que partiram da Terra, também continuam a sua peregrinação, né? Aqueles que já se elevaram, que são espíritos perfeitos, são, então, os trabalhadores com Cristo que seguem, né, numa tarefa de ajudar os seus irmãos em humanidade terrena, os espíritos que aqui estão, tanto quanto Bezerra de Menezes e outros espíritos que seguem no plano espiritual, colaborando para que os irmãos da Terra possam progredir e ser felizes. Mas há aqueles que partem da Terra com raiva, desanimados, desalentados, por situações de violência, de crueldade, e que continuam guardando na alma esse espírito, esse tipo de sentimento, esse tipo de emoção, e que continuam, então, influenciando, né, a atmosfera espiritual do planeta Terra. Manuel Filomeno de Miranda, através de Edivaldo Franco, quando fala da obsessão, dos processos obsessivos, e também Chico Xavier, em algumas mensagens, chega a dizer que nós seríamos, a esta época, tentados ao desânimo, ao desalento, né? E que muitas vezes seríamos convidados realmente a desanimar. Porque esse seria o trabalho desta espiritualidade inferior para que a Terra não avançasse. Porque a Terra avançando e os espíritos se tornando aqui melhores, esses espíritos que fazem os seus processos obsessivos e às vezes até uma influência espiritual perniciosa através do chamado vampirismo, né, que é da utilização das energias criadas a partir dos vícios do comportamento, do uso do cigarro, da bebida, da droga, do sexo em desalinho. Assim que os espíritos começarem a evoluir, não terão eles, então, condições, né, mais de estarem influenciando, porque as pessoas estão se tornando melhores. Então, há um trabalho efetivo das sombras para que cada vez mais esses vícios de comportamento, né, mas que dependem, claro, das próprias fragilidades da alma, das fragilidades psíquicas e espirituais, desses nossos estados de incompletude, para que eles ganhem espaço. Mas o desânimo, o desalento, né, também são estados
psicológicos ou estados de espírito que nós precisamos nos preocupar com eles, porque nós podemos estar dando vazão para esta influência espiritual perniciosa, obsessiva, no sentido de que o mal continue avançando e nos acometendo a todos. Então vejamos o trabalho dos espíritos do bem, dos espíritos elevados, trazendo as suas mensagens, como trouxeram na época da codificação, como continuaram trazendo através de Chico Xavier nas suas 418 obras psicografadas, nos mais de 200 livros psicografados por Divaldo Pereira Franco, no trabalho ímpar de Ivone Pereira, desvendando o mundo dos espíritos e trazendo aquilo que ela, através da sua mediunidade de transporte, conseguiu enxergar no plano espiritual, e em particular o livro Memórias de um Suicida. E nós, enfrentando no momento atual, neste período não só pandêmico, mas de variadas situações conflituosas que tocam o mundo, dos variados casos de suicídio, em particular de crianças e jovens, um momento em que nós somos convidados a elevarmos os nossos pensamentos, a buscarmos na seriedade da doutrina espírita e nos espíritos do bem o fortalecimento das nossas almas para continuarmos, cada um de nós, dando a sua parte, a sua cota de contribuição, não só na propagação do espiritismo, mas na divulgação do bem e da prática da caridade. Então somos chamados nós, neste momento, no espiritismo, que tem 163 anos, contados a partir da publicação do Livro dos Espíritos em 1857, temos nós hoje, como espíritas, ou como cristãos, na atualidade, os papéis de nos transformarmos em discípulos do Cristo, discípulos redivivos do Cristo, transmitindo a sua mensagem, falando do Evangelho, propagando a boa nova, né, para que o bem possa, então, predominar, e em algum momento possa prevalecer. Então, nós vivemos entre esta relação do mundo dos espíritos com o mundo corporal, e precisamos estar cada vez mais sintonizados com a mensagem do bem, com os espíritos que nos trazem as mensagens de elevação moral, para que não percamos nesses palavrórios, nessas discussões estéreis, e não possamos ceder espaço para que as sombras venham, de alguma forma, nos contaminar. Então, o uso da mediunidade de forma criteriosa, né, como assim fez Allan Kardec. É claro que sentir a aproximação de espíritos queridos, amorosos, ter a mensagem de um ente querido, isso nos conforta o coração. Mas estamos cada vez mais certos de que, assim como já o Espiritismo vem contribuindo através dos espíritos amorosos que nos trouxeram e nos trazem mensagens de conforto, de amparo espiritual, somos convidados a sermos nós os transmissores dessas mensagens no dia a dia, né? Para que não fiquemos presos somente na tentativa de ter a comunicação dos espíritos sem exercermos os nossos papéis. Então, eu costumo dizer que nós, nesse sentido, todos podemos ser médiuns, né? Kardec diz no Livro dos Médiuns que todos somos médiuns num certo sentido, porque sentimos, num certo grau, a influência dos espíritos. Mas médiuns de revelação, daqueles que vão revelar a mensagem do Cristo, daqueles que vão pensar o bem, pensar retamente, daqueles que com a oração, né, com um momento de sintonia com a espiritualidade superior, vão criar energias amorosas para contagiar o mundo positivamente. Quando o nosso olhar, um novo olhar, o olhar que acolhe, um olhar que abriga, a nossa capacidade de escuta, de escutar o outro, de ouvir o outro, de acolhê-lo na intimidade dos nossos corações, e o nosso comportamento melhorado, moralizado, através de atitudes mais felizes, criam então esta ponte com a espiritualidade superior. E os espíritos amorosos que já nos ajudam tanto, encontram em nós também esses instrumentos mais felizes e apropriados para continuarem na implantação do reino de Deus entre as criaturas humanas na Terra. Então,
se existem, como existiram à época de Kardec, contradições, se espíritos tentaram mistificar e tentam muitas vezes trazer algum tipo de mensagem que nos convide ao desânimo, ao desalento, ou tentem nos enganar, nós temos hoje um referencial doutrinário, a partir da própria história do Espiritismo, em Allan Kardec, esse referencial histórico doutrinário, para que nos firmemos em Kardec, na doutrina espírita, certos então de que nós podemos e vamos avançar, mas cada vez mais trabalhando em nós estes conceitos basilares do Espiritismo, para que a mediunidade, que não é o Espiritismo, e nem o Espiritismo é a mediunidade, mas é um dos pilares, né? A comunicação dos espíritos é um dos pilares do entendimento espírita, nos faça entender, então, o valor de uma comunicação dos espíritos, e, em particular, dos espíritos amorosos que nos convidam ao bem, que nos incentivam à continuidade dos nossos trabalhos. Há uma poesia que nós escrevemos em 1981, quando participamos de um concurso, né? Era um festival de música e poesia espírita, e que queremos encerrar com este poema, com esta poesia, que pergunta: quem sou, conheces-me? E que diz assim: creio em Deus, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam, pelas árvores que frutificam, pelo perfume das flores, pelo ar que se respira, pelo céu, terra e mar. Creio na imortalidade da alma, princípio inteligente em que reside o pensamento, a vontade e o senso moral. A morte destrói o corpo, mas o espírito triunfa e conserva a sua individualidade. Desligado do laço que o prendia à terra, ele possui o corpo etéreo e a condição de espírito errante. Creio na comunicabilidade dos espíritos, porque se a alma ainda se sente ligada a um corpo fluídico, nada será mais lógico do que a sua intervenção no mundo visível. Creio na pluralidade das existências. Como disse Jesus, ninguém verá Deus se não nascer de novo. É a reencarnação, a lei da evolução. Alcançaremos o nosso objetivo não apenas em uma vida. Temos que redimir as faltas que houvermos cometido em outras passagens e procuraremos renascer entre espíritos que nos são simpáticos ou então difíceis, para que possamos suportar as provas a que nos dispomos passar. Creio na pluralidade dos mundos habitados. Seríamos egoístas se pensássemos que apenas a Terra pudesse ser habitada, e podemos refletir sobre as palavras do Mestre: há muitas moradas na casa de meu Pai. Quem sou? Conheces-me? A minha máxima se resume em: fora da caridade não há salvação. A verdadeira caridade, sem pedir nada em troca, tendo como exemplo maior Jesus. A minha doutrina foi ditada pelos Espíritos e codificada por Kardec. Sou o Consolador prometido pelo Cristo. Sou o Espiritismo. Muita paz. Vou pedir, então, que ele faça a prece de encerramento para a gente. Tá bom, João? Pode. Tá bom. Deus, bondoso Pai, Jesus, Mestre, amigo e Senhor, estimados amigos espirituais, que tanto nos auxiliam e nos incentivam à continuidade da luta evolutiva. Apresentamos aqui a nossa gratidão por este momento especial que aqui podemos viver para a continuidade dos nossos estudos e para que todos nós sejamos divulgadores das ideias do Espiritismo que consolam e que confortam os corações. Rogamos, Senhor, pelos nossos irmãos e humanidade, em particular pelos que mais sofrem, pelos que choram, pelos que por aí estão ao léu, necessitando de apoio e de assistência. Por aqueles que passam pelas enfermidades, sejam as do corpo ou as enfermidades da alma. Por aqueles que se perdem nos vícios, por aqueles que se sentem sozinhos, solitários, por aqueles que não te conhecem ou que teimosamente insistem em negá-lo. Nós queremos aqui pedir por todos os nossos irmãos, Senhor, certos de que a misericórdia divina
A todos já atende com seu amor e a sua bondade, que são infinitos. Sê conosco, Senhor, e despede-nos neste momento na tua paz. Que assim seja.